O Cabeleira falou aqui no começo sobre, e a gente já falou sobre o Irã aqui, mas e do Irã você já passou pra gente que você não é um profundo entendedor, mas do povo palestino sim. Sim. Aí é a sua origem real, né, de onde sua família veio. E a gente olha a faixa de Gaza ali hoje totalmente destruída. Não tem muita coisa ali mais. Quase nada. E são poucas vidas, na maioria são crianças que cresceram dentro desse mundo, né, de muito sacrifício, de açoite, de fome, cara, das piores coisas possíveis no mundo. E eu vi uma criança de lá uma vez falando que ele não se preocupava em ficar grande. Eles perguntaram o que ele seria quando ele crescesse. Ele respondeu, eu não me preocupo com isso. A maioria das pessoas aqui não vai ter nada na vida. Ele sabe da realidade dele. E era uma criança de uns 7, 8 anos. Ele sabe que não ia ser um adulto. A chance que ele tem de sobreviver é lutando. Ele tem que lutar para viver. A taxa hoje ali, a média de idade do palestino, do homem em Gaza, é de 37 anos hoje. 37 anos é como se fosse 75 aqui no Brasil. Pro homem. Entendeu? Então tem isso. Cara, perdeu totalmente a perspectiva. Totalmente a perspectiva. Tem gente ali, muita gente. Cara, é tanta coisa ruim que eu vou contar pra vocês, mas é preciso. Tem gente ali que perdeu a família mais de uma vez. Quando eu digo perdeu a família mais de uma vez, é o seguinte: o cara tinha esposa e os filhos morreram. Foram mortos na guerra de 2014, por exemplo. Daí se constituiu outra família, foram mortos agora. A esposa e os filhos. Eu vi vídeos, cara, de médicos. Vou dar alguns exemplos aqui. O médico operando um filho de 17 anos para amputar a perna sem anestesia. Numa barraca, o filho morreu. Na hora, não teve condições. Um outro médico amputando uma filha de 12 para tirar o pé, botaram o pé dela dentro do gelo, sem anestesia. Cara, é que as pessoas, assim, ó, pra ter ideia, pessoal, em casa, assim, imagina tu pegar um canivete, que nem fazia lá o pessoal da Yakuza lá no Japão, e cortar o dedo em sinal de penalidade, né? Eu não faria isso. Eu acho que ninguém faria aqui no Ocidente, né? Agora, tu imagina tu ter que cortar uma perna, o pé do teu filho. Entendeu? Porque não tem anestesia. Sem anestesia. Quantas crianças aconteceram isso? Cortaram um membro sem anestesia. 2.000 quase. 2.000 crianças, cara. Consegue imaginar isso aí? 2.000 crianças amputadas sem anestesia. O que mais é precisar na faixa de Gaza, se eles conseguirem sobreviver, vai ser prótese. Porque vai ter criança sem braço, criança sem perna, vai ter criança sem as duas pernas, sem os dois braços. Teve uma menina que perdeu a perna quase na altura da cintura, do quadril, e ela estava internada fazia 3 semanas e Israel bombardeou o quarto dela, né, no hospital. Cara, eu vi gente que foi buscar pão e porque tinha chegado o pão, o pai saiu, quando ele voltou, os 4 filhos estavam enterrados embaixo da casa. E ele com as unhas cheias de sangue cortando para tentar desenterrar os filhos. Sabe, é tanta coisa chocante. Bom, eu até parei um pouco, às vezes as pessoas pediram para mim parar de compartilhar, né? Eu tenho colegas meus da polícia que começaram a ver essas cenas. Eu achei que era comigo, porque raiz palestina, família na Palestina. Tem colega meu policial de 20 anos que começou a tomar remédio para dormir, cara. Não conseguia dormir. De tantas cenas que ele acabou vendo através de mim, através da rede social, enfim. É pesado. Eu sei de 2 pessoas que cometeram suicídio aqui no Brasil. 2 pessoas da comunidade palestina cometeram suicídio. Chegando da depressão tão grande que não se aguentaram. Teve gente da minha família que não pensou em, sabe, se suicidar. Então teve que ter uma intervenção médica. Então chegou num ponto assim que passou todos os limites. Por isso que hoje a gente chamava de Nakba, o que aconteceu em 48, a gente chama de Nakba, catástrofe de deslocamento de 700.000 palestinos, 750.000 palestinos de suas casas, que era uma população de 2 milhões de habitantes, 3 talvez, e perderam tudo. E hoje a gente chama de Nakba Fiulad, a catástrofe das crianças, porque o que mais se morre é crianças, porque Gaza é uma região de criança, tem muita criança, né?
E quando começou isso lá em novembro, dezembro de 2023, eu já vinha falando publicamente, inclusive fui num podcast no Rio e falei lá pro apresentador, falei o seguinte, cara, isso aí é um genocídio. É um genocídio programado. Porque sempre foi a ideia do sionismo, a limpeza. Para eles se manterem no local e dizer, não tem mais, somos nós o povo aqui, não tem mais ninguém. Então, o objetivo do sionista hoje é não ter ninguém mais lá. Não tem ninguém. Então, tirar todas as pessoas e eles não inventaram isso. Não tem nada em Gaza que eles queiram. Tem, mas vamos chegar lá. O sionismo não inventou isso. Eu vou chegar lá, olha só. Naquela época eu falei genocídio, até eu discuti com ele, falou que não. Eu falei, cara, juridicamente é genocídio. Hoje tu pega consenso quase que mundial dos maiores juristas do mundo nessa área de direito internacional, de que é um genocídio. A pessoa que fala muito bem sobre o assunto e tem conhecimento de causa é o professor Francisco Rezec, o ministro Francisco Rezec foi chanceler brasileiro, foi ministro do STF e foi juiz do Tribunal Penal Internacional. Ele fala que é um genocídio, então não tinha mais dúvida. Só que hoje, Robertinho, eu falo assim, ó, além de ser um genocídio, pela sistemática das mortes, para mim já é o holocausto do século XXI. Não é só um genocídio, é o holocausto do século XXI. Porque da mesma forma que os nazistas começaram a botar as pessoas em câmaras de gás para sistematizar a morte, porque por dois motivos bem claros. A Alemanha estava em guerra com vários países, tinha que economizar munição. E outro, porque eles começaram a matar principalmente os judeus, mas não só os judeus, com fuzilamento. Só que os soldados alemães, no momento de fuzilar, passavam mal. Eles estavam perdendo, né? Os soldados. Exato. O próprio Himmler passou mal. Himmler passou mal no fuzilamento. Não conseguia mais fazer Não a barbárie, conseguia mais. Exato. Daí eles assim, vão botar na câmara de gás, diz que é um banho, leva os prisioneiros para a câmara de gás, que vão trabalhar o que der para sustentar a máquina de guerra nazista, e vão para a câmara de gás ficar um banho e vão exterminá-los. Essa foi a ideia nazista. A ideia hoje não deixa de ser parecida, porque tu tem que sair 15, 20 quilômetros para pegar uma cesta básica, né, para poder alimentar os teus filhos que ainda estão vivos, né, ou às vezes até são crianças que andam esse percurso todo, porque às vezes tem muita criança lá que é 4, 5 irmãos sozinhos, perderam os pais. Eles vão até um local para pegar a cesta básica e são fuzilados. E já saiu faz 48 horas, saiu no jornal Haaretz, lá de Israel, que os soldados tiveram comando de atirar nessas pessoas. Teve a mãe de um oficial israelense que falou o seguinte, tá um problema no exército, porque os rapazes, que seriam soldados israelenses, estão chorando, eles não querem entrar em Gaza. Eles não estão mais aguentando. Não estão mais aguentando, porque os caras são seres humanos, as pessoas têm que entender isso. Não é porque o cara é sionista, ele é um ser humano, ele tem um pouco de nós temos que encontrar a humanidade nele. Ele está contaminado, da mesma forma que a Alemanha foi contaminada pelo nazismo, os judeus israelenses estão contaminados pelo sionismo. Tem que se descontaminar, tem que se libertar, eles têm que se libertar do sionismo. E aí eles usam hoje o Hamas como desculpa. A gente quer acabar com o Hamas. Cara, o Hamas é um fenômeno. Primeiro, assim, o Hamas é um fenômeno recente. O Hamas é de 1988. Primeiro ponto. Segundo, eu trabalhei na antissequestro. Eu estudo sobre técnicas de combate ao sequestro. Trabalhei no sequestro da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O que Israel fez não teve nada para resgatar refém. Nada, absolutamente nada. Tanto em solo como em negociação. O que eles quiseram foi destruir e varrer a faixa de Gaza do mapa. Porque isso não era o plano inicial deles. Quando Ariel Sharon sai de Gaza, ele quer isolar aquela área da Cisjordânia. E a ideia era o seguinte, até foi falado isso há anos atrás, até o comandante Farinazzo fala bem isso, que era a bomba demográfica palestina. Porque existe muita pressão até dentro de Israel sobre os territórios ocupados. O que fazer com a Cisjordânia e com a faixa de Gaza? Que foi o que sobrou da Palestina histórica. Sobrou 22%, sendo que a Cisjordânia foi retalhada em 3 pedaços. O que nós vamos fazer com a Cisjordânia e com a faixa de Gaza? Ou expulsos esse pessoal ou da cidadania plena, porque eles não têm. Um palestino israelense não tem os mesmos direitos que um judeu israelense. Por exemplo, a propriedade.
Quem dirá alguém na Cisjordânia? Que se tu é um menor de... Se tu é um colono israelense morando na Cisjordânia, tu só pode ser preso com 18 anos. Se tu é palestino, tu é preso com 12. Caramba. Palestino não pode construir na Cisjordânia. Tem estrada que o palestino não pode andar. O carro do palestino tem uma placa de cor diferente da placa do colono israelense na Cisjordânia. O colono israelense não para em checkpoint, o palestino para.